Oiê! Eu sou a Júlia e esse é mais um episódio do História Alternativa. Neste episódio, falarei sobre algumas das principais questões da metafísica. O conceito de essência e a permanência da identidade em meio às mudanças. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades, então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. De modo muito simples, costumamos pensar na realidade como tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Bicicletas, maçãs, chocolates, mesas, violões, lixo, cachorros, água, nuvens e perfume são exemplos de elementos que podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou degustados. Sei que as estrelas existem porque eu posso vê-las. Mesmo que eu precise de um telescópio para ver um astro distante, ainda assim é por meio dos sentidos que atesto a sua realidade. Há elementos, porém, que não nos são dados pela percepção. O número 9, por exemplo, é conhecido por meio da abstração e não da experiência. Mesmo que, por meio dos nossos sentidos, seja possível perceber 9 objetos físicos, 9 bananas, 9 livros, 9 canetas, etc. O 9, em si mesmo, é uma pura ideia, algo que existe na mente humana, mas não na realidade empírica. As noções matemáticas, então, existem só no pensamento. Será que por isso elas seriam menos reais do que aquilo que conseguimos perceber pelos sentidos? Ou, pelo contrário, seriam mais reais? Tomemos agora outro exemplo, uma composição musical. Talvez alguém argumente que a música é som e que, portanto, pertence à realidade empírica. Mas não é tão simples assim. Uma mesma música pode ser interpretada de maneiras diversas, resultando em sonoridades diferentes. Será que a música seria real independentemente de suas possíveis interpretações? Mais um exemplo, o candomblé. O candomblé é uma religião cujos praticantes acreditam na existência de um mundo espiritual com o qual podemos entrar em contato, mas que não se confunde com o mundo físico. Para os membros dessa religião, esse mundo espiritual é tão ou mais real quanto a realidade empírica. Para eles, o mundo sobrenatural também faz parte do que entendemos por realidade. Se tentarmos refutar a religião com a ciência, a situação pode ficar complicada. Até o século XIX, ainda se podia acreditar que a física newtoniana, isso é, aquela desenvolvida a partir das ideias de Isaac Newton, representava de forma objetiva as leis que regem o mundo físico. Desde o século XX, porém, surgiram outros modelos de representação do universo, como a teoria da relatividade ou a física quântica, que partem de pressupostos diferentes daqueles estabelecidos por Newton e que resolvem questões que seriam insolúveis de um ponto de vista newtoniano. A ciência como a entendemos hoje não se constitui como descoberta de uma realidade oculta, mas como criação de representações do que é real.
Com base nesses exemplos, podemos então perguntar: o que é o real e o que não é? Um objeto material é real? E um número? E uma sinfonia? E seres sobrenaturais como anjos e demônios são reais? E os objetos de estudo da ciência que a maioria de nós nunca viu, como o DNA ou os elétrons, eles também fazem parte daquilo que chamamos de realidade? Uma resposta enganadoramente simples seria dizer que cada um desses objetos, a seu modo, é real. Assim, um número e uma mesa seriam reais, mas cada um a seu modo. O problema dessa explicação é que ela serve para tudo, e seguindo esse raciocínio, podemos perfeitamente admitir que Papai Noel, por exemplo, a seu modo, também é real. Desfaz-se, assim, qualquer possibilidade de um critério que nos permita distinguir a realidade da fantasia. Portanto, as questões permanecem. O que é, afinal, o real? Que critérios devemos utilizar para diferenciar realidade e aparência? Será que esses critérios nos permitiriam hierarquizar os objetos, diferenciando aqueles que são mais reais daqueles que são menos reais? Todas essas questões sobre a natureza da realidade remetem a um campo da filosofia chamado metafísica. Essa palavra tem origem na Grécia Antiga, quando Andrônico de Rhodes, um sistematizador das obras de Aristóteles, organizou uma série de livros, intitulados Depois da Física. A ideia era que esses livros, que lidavam com questões mais abstratas, deviam ser lidos após o estudo da física, que trata do mundo natural. Para a metafísica aristotélica, que exerceu grande influência no pensamento filosófico ocidental, há algo em cada coisa ou pessoa que não pode mudar sem que essa coisa ou pessoa deixe de ser o que era antes. Trata-se do conceito de essência, uma palavra derivada do verbo ser, que em latim se diz esse. Toda vez que diante de um objeto perguntamos: o que é isso? A resposta a essa pergunta é a essência da própria coisa. Tomemos como exemplo esse objeto que você tem nas mãos agora. O que é isso? Vamos supor que seja um livro. Então, ao ser perguntado sobre o que é isso, você certamente responderá: é um livro. Mas afinal, o que é um livro? O que faz com que um livro seja de fato um livro? Geralmente, pensamos em um livro com um formato retangular, feito de papel, com capa, páginas numeradas e palavras ou imagens impressas. Mas o formato retangular define por si só o que é um livro? Ora, há livros que não possuem formato retangular, assim como há outros objetos retangulares que não são livros, como quadros ou paredes. E o fato de ser feito de papel? Também não define o que é um livro, pois nem todo livro é feito de papel, assim como nem tudo que é feito de papel é livro. E o fato de ter capa? Também não, pois cadernos também têm capa, e cadernos não são livros. Ademais, se arrancarmos a capa de um livro, nem por isso ele deixa de ser livro. Será simplesmente um livro sem capa. De modo análogo, palavras e imagens impressas não definem por si sós o que é um livro, pois jornais e revistas também têm palavras e imagens impressas e nem por isso são livros. A essência de um livro, portanto, seria aquilo que faz com que esse livro seja livro, mas que não se confunde com qualquer de seus atributos acidentais. Em outras palavras, o formato e o material de que é feito, entre outras características, podem mudar, sem que o livro deixe de ser livro. A essência pode ser, então, entendida como aquilo que é invariável na multiplicidade daquilo que é dado na experiência imediata.
A partir desse conceito, poderíamos também justificar nosso conhecimento da realidade. Nesse sentido, conhecer algo de verdade seria o mesmo que conhecer a sua essência. O erro, por outro lado, seria tomar como realidade aquilo que não passa de aparência. Em um museu de cera, por exemplo, vemos estátuas de cera que imitam as feições e o vestuário de pessoas famosas. As estátuas imitam, portanto, sua aparência, mas não são elas próprias as pessoas representadas, não possuem sua essência. Incorreria em erro alguém que, vendo uma estátua com a aparência de Alberto Santos Dumont, por exemplo, julgasse se tratar do mesmo. Às vezes, usamos a palavra essência em situações corriqueiras. Se vou construir uma casa, por exemplo, mas tenho um orçamento limitado, preciso saber diferenciar o que é mais importante e o que pode ser descartado. Em ocasiões como essa, dizemos que é preciso discernir o que é o essencial. É claro que o conceito filosófico de essência é bem mais complexo do que esse exemplo nos dá a entender. Mesmo assim, ele aponta para o fato de que a essência de uma coisa é o que ela tem de mais fundamental em si mesma. Além disso, nossa cultura é fortemente marcada por uma herança iluminista. O iluminismo postulava a existência de uma natureza humana invariável, fundamento de um direito natural. Essa noção de natureza corresponderia de certo modo à essência. Em uma perspectiva iluminista, poderíamos falar de direitos humanos, por exemplo, porque apesar das diferenças individuais, partilharíamos uma mesma essência, uma humanidade que seria comum a todos. Para o pensamento iluminista, o reconhecimento da essência humana é o que permitiria identificar situações de desumanização, como a tortura, o trabalho escravo, a exploração sexual, entre outras. Da mesma forma que a noção de essência varia em função do contexto social e histórico, dentro da própria filosofia, essa noção tem diferentes abordagens. Assim, nem todos os filósofos acreditam que as coisas em si mesmas possuam essências universais, ou que, caso estas existam, possam ser conhecidas. Para um grande número de pensadores, a inteligência humana não alcança as coisas em si mesmas, em sua essência, mas sim o modo como as representamos para nós mesmos e para os outros. Immanuel Kant, por exemplo, afirmava que os objetos de conhecimento são em parte construídos pelo intelecto humano e que as coisas em si mesmas estão para além de nossa capacidade cognitiva. Nesse caso, a metafísica é questionada quando se problematiza o conhecimento humano. Já para outros filósofos, não se trata de questionar a capacidade do ser humano de conhecer o mundo, mas sim de negar a realidade das essências. Para esses, tudo que existe são as aparências. Não haveria uma realidade mais fundamental para além delas. Esse é um posicionamento em geral associado a Nietzsche, como veremos mais adiante. As coisas estão sempre mudando. A cada ano que passa, as pessoas ficam mais velhas, as crianças crescem e se tornam adultas. Enquanto isso, outras crianças nascem. Enfim, a realidade está em constante transformação e assim sentimos o tempo passar. O que, porém, nos permite identificar que algo permanece sendo o que era antes, apesar das mudanças. Pense, por exemplo, em uma pessoa idosa. Ocorreram transformações em sua aparência física. Seu cabelo se tornou grisalho, seu rosto começou a apresentar rugas da idade e o próprio formato do rosto
ficou ligeiramente diferente. Com essas diferenças, o que nos garante que se trata da mesma pessoa? Uma solução enganadoramente fácil para esse problema seria dizer que, apesar das mudanças, há ainda traços comuns, como o formato dos olhos e o das sobrancelhas. Entretanto, não podemos nos basear na aparência para definir a identidade. Dois irmãos gêmeos univitelinos têm traços quase idênticos, mas não são a mesma pessoa. Assim, a questão continua não resolvida. O que não muda? O que permanece em meio às mudanças e que nos garante a identidade entre o que observávamos antes e o que vemos agora? Em outras palavras, o que define a sua essência? As questões da identidade e da mudança têm sido objeto de indagação filosófica desde a antiguidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, identificamos a oposição entre heraclitianos e eleatas. Os primeiros, inspirados pelas ideias de Heráclito de Éfeso, afirmavam a realidade do devir, isso é, da própria mudança. Um de seus argumentos era o de que um homem não pode entrar duas vezes em um rio porque as águas estão sempre fluindo, de modo que, na segunda vez, não serão as mesmas águas e, portanto, também não será o mesmo rio. Na verdade, o próprio Heráclito acreditava na existência daquilo que ele chamava de logos, um princípio fundamental que permaneceria o mesmo em face das mudanças. Mesmo assim, os seguidores de Heráclito eram enfáticos ao afirmar que tudo muda. Em oposição à doutrina heraclitiana, os eleatas afirmavam a realidade do ser imutável. O principal expoente da escola eleata foi Parmênides, contemporâneo de Heráclito. Parmênides partia de uma constatação aparentemente muito simples: o ser é. Aceitar essa constatação significa, logicamente, aceitar também que o ser não é. Essa constatação inicial de Parmênides levou os eleatas a uma conclusão radical: a mudança não existe. A mudança não passa de uma mera ilusão. Acompanhe o raciocínio parmenidiano. Se o ser deixa de ser o que é, então o que ele se torna? Não há alternativa senão o não ser, mas isso seria absurdo, pois do nada, nada vem. A conclusão, portanto, é que a afirmação do ser implica necessariamente na negação da possibilidade de qualquer que seja a mudança. Para resolver o impasse entre o ser e o devir, os filósofos do período clássico procuraram identificar na transitoriedade das coisas uma realidade mais fundamental. Para Platão, essa realidade eram as formas, ou os arquétipos, ideias eternas das quais as coisas do mundo sensível seriam meras cópias. Para Aristóteles, essa realidade era chamada diousia, uma palavra de origem grega cujo significado corresponde aproximadamente ao que em língua portuguesa chamamos de essência. Platão associava o ser à pura ideia e o devir às coisas materiais. O problema da metafísica se colocava para Platão, portanto, da seguinte maneira: como explicar que uma ideia universal, imaterial e necessária corresponda a uma coisa material, particular e contingente? Como se relacionam realidades de naturezas tão diferentes? Platão acreditava que seria necessário conferir primazia às ideias sobre as coisas, ao eterno sobre o transitório. Mas para não negar a realidade dos objetos conhecidos pela sensação, ele recorre ao conceito de mimese, uma palavra grega que pode ser traduzida como cópia ou imitação. Desse modo, para Platão,
existiria um mundo superior, onde habitariam as formas ou ideias, que seriam perfeitas, imutáveis e eternas. Os objetos do mundo material, por sua vez, seriam imitações, cópias imperfeitas das ideias. Com essa solução, Platão estabelecia diferentes graus de realidade. As puras ideias seriam a realidade em seu grau máximo, enquanto as coisas materiais, na qualidade de cópias, seriam tão mais reais quanto mais participassem da ideia modelo. Em outras palavras, segundo Platão, as coisas só são belas na medida em que participam da ideia de beleza. Essa ideia seria uma forma primordial que existe em si mesma e por si mesma em um plano superior, chamado de mundo das ideias. Mas se as coisas materiais são reais enquanto cópias das ideias que lhe correspondem, o que, afinal, não é real? O que é o erro? Para esclarecer essa questão, podemos nos remeter à alegoria da caverna, uma história por meio da qual Platão explica de maneira figurativa a relação entre as ideias e as coisas. Imagine que no interior de uma caverna existam prisioneiros acorrentados que nunca viram nada na vida a não ser sombras. As sombras são sombras reais, mas os prisioneiros incorrem em erro ao tomá-las como a realidade última, como se para além delas não existisse mais nada. Aristóteles, que havia sido discípulo de Platão, mostrava-se insatisfeito com o fato de que seu mestre não houvesse explicado adequadamente como as coisas materiais participariam das formas inteligíveis. Assim, ele não aceitava mais a possibilidade de um mundo de puras formas, desvinculadas da realidade material. Nas palavras do próprio Aristóteles, abre aspas, dizer que as formas são modelos e que as coisas sensíveis participam delas significa falar sem dizer nada e recorrer a meras imagens poéticas. Fecha aspas. Ao rejeitar a teoria platônica do mundo das ideias, porém, Aristóteles corria o risco de não admitir nada permanente, uma vez que as coisas estão em perpétua mudança. Além disso, como explicar que possamos formar em nossa mente ideias gerais, se o conhecimento só é obtido por meio dos sentidos e estes nos apresentam unicamente coisas particulares? Aristóteles superou essas dificuldades, afirmando que as coisas, mesmo sendo particulares, possuem uma essência, que é universal. Por exemplo, Maria, João, Pedro, Alexandre e Diana são pessoas, são seres humanos singulares, mas há algo em comum entre eles, a sua humanidade. Enquanto os seres humanos nascem, crescem, envelhecem e morrem, a humanidade, que é comum a todos, permanece sempre a mesma. Alcançar a realidade mais profunda, segundo Aristóteles, significa conhecer a essência, aquilo que permanece diante das mudanças. Essas essências, longe de habitarem um mundo superior e separado do nosso, estariam nas próprias coisas, seriam imanentes a elas. Em relação à mudança, Aristóteles deu uma solução ao impasse entre o ser e o devir, argumentando que o ser se diz de diferentes modos, entre eles o ser em ato e o ser em potência. Uma semente, por exemplo, é uma semente em ato, mas ela pode germinar e se tornar uma planta. Por isso, podemos dizer que ela é potencialmente uma planta. Portanto, argumenta Aristóteles, a mudança não tem como consequência o não ser, ou seja, o nada, mas origina-se de algo que potencialmente o ser já é. As soluções dadas por Platão e Aristóteles à questão do ser e do devir, da identidade e da mudança, exerceram grande influência no pensamento filosófico ocidental. É importante lembrar, porém, que eles não foram os únicos a se debruçarem sobre essa questão. Muito pelo contrário, trata-se de um tema recorrente em toda a história da filosofia,
envolvendo um número imenso de autores, obras e correntes filosóficas. É interessante que conheçamos alguns exemplos para entendermos melhor como o pensamento moderno busca inspiração no pensamento grego antigo e, ao mesmo tempo, tenta ultrapassá-lo. Uma das soluções mais originais e importantes para a oposição entre o ser e o devir foi dada pelo filósofo alemão Hegel. Embora assumindo posicionamentos muito diferentes, tanto Platão quanto Aristóteles identificaram uma diferenciação clara entre o permanente e o transitório, afirmando a superioridade do primeiro sobre o segundo. Hegel retomou a discussão sobre o ser e o devir, tal como havia sido pensada pelos gregos antigos, mas propondo que a realidade do ser pressupõe o devir. Assim, para Hegel, a realidade do transitório não é de um grau menor que a do permanente, pois a realidade passa a ser vista como totalidade que entrega em uma mesma unidade o finito e o infinito, o subjetivo e o objetivo, o ser e o devir. Para Hegel, a realidade que ele chama de absoluto é entendida como vida infinita. O absoluto não é uma ideia platônica que as coisas imitam, mas um pensamento que se torna consciente de si mesmo por meio da relação entre o ser e o não ser. Como essa relação se desenvolve no tempo, o absoluto se identifica com o seu próprio devir, com o seu vir a ser. Em outras palavras, para Hegel, a identidade não é uma essência que permanece inalterada diante das mudanças. Pelo contrário, a identidade se constitui por meio da mudança em um processo dialético, rumo a um fim que é a completa superação das oposições. Embora o sistema filosófico proposto por Hegel apresente de modo integrado a realidade do ser e do devir, ainda assim, ele pode ser interpretado como uma reafirmação da primazia do permanente sobre o transitório. Se a história caminha rumo a um fim, então podemos dizer que o mais importante é esse fim, e não as etapas necessárias para que ele seja alcançado. Tendo isso em mente, outro filósofo alemão do século XIX, chamado de Nietzsche, colocou-se como crítico do pensamento hegeliano e propôs outra solução ao impasse entre o ser e o devir. Para Nietzsche, o ser humano busca um sentimento de segurança que o livre do terror do devir. Como resultado dessa busca, produziu-se no Ocidente aquilo que ele chama de vontade de verdade, ou seja, a vontade de que exista uma ordem estável no mundo, baseada nos princípios da metafísica e da moral cristã. Para Nietzsche, com o estabelecimento de uma ordem moral cristã no mundo moderno, o devir teria se tornado menos ameaçador. Mas com isso, emerge um impulso contrário que sente prazer no sentimento de insegurança, pois nos demos conta de que, por meio da irracionalidade do devir, nos afastamos da própria vida. Essa tomada de consciência de que o remédio foi pior do que o mal anuncia o surgimento de um novo tipo de humanidade, aquilo que Nietzsche chama de além do homem. Essa nova humanidade seria capaz de dizer sim à vida, mesmo tendo de enfrentar seus aspectos mais terríveis. A filosofia de Nietzsche se caracteriza assim como antimetafísica, pois subverte as hierarquias tradicionais. Ser e devir, identidade e diferença, permanente e transitório, essência e aparência, todos se equivalem. Aristóteles havia definido a metafísica como a ciência dos primeiros princípios, mas no pensamento de Nietzsche, com a subversão das hierarquias, não há primeiros princípios. Não se trata de negar o real em favor da aparência, mas sim de afirmar que o conhecimento da realidade se identifica com o conhecimento da própria aparência. Para Nietzsche,
A cultura do Ocidente havia sido dominada por um espírito apolíneo, em referência ao deus grego Apolo, cultuando a razão, a ordem, a serenidade. Nietzsche propõe um resgate do dionisíaco, em referência ao deus grego Dioniso, ou Dionísio, cujo correspondente romano é o deus Baco, valorizando igualmente a desrazão, o caos e a embriaguez. Para esse pensador, a revalorização do dionisíaco traria o equilíbrio necessário à afirmação da vida. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!